E se eu te contasse que existe um lugar onde você aprende novas coisas, convive com outras pessoas e ainda pode fazer amizades? Parece incrível, né? E na verdade, existe um lugar assim. Um lugar chamado escola. Só tem um pequeno detalhe. Ele só funciona na teoria. Porque na prática as coisas são meio diferentes. Como toda adolescente, eu já me frustrei com a escola. E não era por não gostar de estudar ou de não querer levantar cedo. Na verdade, eu acho que ninguém quer levantar cedo, né? Mas não era por isso. Era por sentir que eu tava perdendo meu tempo, seguindo um roteiro pronto que nem era bem feito. E não, eu não vim falar como estudar é um saco e que se você fizer TikTok vai compensar mais. Eu vim mostrar como a escola podia ser incrível. E ela só não é. Eu me lembro muito bem do dia que esses pensamentos sobre a escola começaram a ficar mais fortes. Era um dia normal, na sala de aula, quando um colega perguntou para a professora para que usaríamos aquela matéria. E ela respondeu para ele que a gente usaria para passar no Enem. Naquele dia, eu fiquei com isso na cabeça, me perguntando se todos os últimos 10 anos da minha vida e os próximos seriam para algumas poucas horas de 2 únicos dias. Claro, não é só para isso. Mas na época, aquela resposta foi muito revoltante. Depois desse dia, eu comecei a me questionar o motivo de estar lá. Porque ao mesmo tempo que eu sentia que estava aprendendo, eu também sentia que estava gastando meu tempo com coisas desnecessárias. Mas afinal, a minha professora estava certa? Eu diria que sim, mas também poderia dizer que não. Calma, eu já vou te explicar. Sim, a escola realmente nos prepara para passar em provas ou até em entrar numa faculdade. Mas ela nos prepara para uma vida adulta? Mesmo não sendo adulta ainda, pra mim tá bem claro que ela não prepara. Ela não prepara nem para uma universidade direito. Com certeza você já viu na internet afora entrevistas com universitários, onde são feitas perguntas básicas de matemática, português ou geografia, que eles não sabem as respostas. Respostas de perguntas que deveriam ser respondidas na escola. A escola não ensina nem os conteúdos básicos direito, além de ignorar completamente coisas que seriam importantes para a vida adulta, como educação financeira, como pagar uma conta ou quais são os tipos de imposto, que são coisas bem importantes, né? Afinal, se tem uma coisa que a gente faz nessa vida, é pagar conta. A principal questão da escola para mim é que estamos sempre sendo bombardeados com muito conteúdo que não é aprofundado. Certas coisas realmente não têm necessidade de serem aprofundadas. Para que alguém que vai fazer faculdade de moda vai precisar saber das funções de uma mitocôndria? E não, eu não tô dizendo que conhecimento não é necessário, porque todo conhecimento é válido. Mas tem algumas coisas que não adianta vermos na escola, porque vamos apenas decorar para passar numa prova, que ninguém vai lembrar mais daqui a uma semana. Mas assuntos como química, física ou biologia deveriam ser ensinados na faculdade, quando a pessoa escolhesse estudar a fundo aqueles temas. Outra coisa que sempre me irritou na escola é a forma como eles acabam matando boa parte dos talentos, principalmente se você é uma pessoa mais artística, fazendo com que se você não é bom em matemática ou em português, você é burro, sem talento e sem futuro. Isso é uma grande mentira. Todo mundo tem grandes aptidões e a escola não ajuda a desenvolver. Ela nos limita a uma fórmula pronta, onde nem sabemos mais o porquê estamos estudando aquilo. Sim, matemática e português é importante, mas não são as únicas coisas que importam. A escola deveria guiar o aluno para se desenvolver onde tem vocação e não aprisionar seus talentos em uma forma. A escola decidiu o que é importante e o que não é. Então, se você é um excelente artista, mas tem dificuldade em química, você não serve. A grande verdade é que a escola nos prepara para uma vida teoricamente. Mas e a parte prática? Essa parte a escola não prepara. Sabe o que ela nos ensina de verdade? A seguir ordens, ser só mais uma engrenagem nesse grande sistema, liderada por quem pensa fora da caixa. E para ser esse tipo de pessoa, a escola não vai te preparar. Às vezes eu acho que a escola esquece que nós temos vida, porque pela quantidade excessiva de trabalhos que eles nos passam, essa é a impressão. A grande verdade é que aquelas 5 horas que passamos na escola são só fachada, porque em casa, se você quer seguir tudo direitinho e ser um aluno exemplar, você vai gastar bem mais. E eu falo isso por experiência própria, tá? Já aconteceu várias vezes de eu gastar mais de 10 horas fazendo coisas relacionadas à escola. Isso, querendo ou não, dificulta para que a gente possa expandir novos conhecimentos, tentar novas coisas, hobbies. Nós ficamos o dia inteiro com a carga e as responsabilidades envolvendo o ambiente escolar. A dinâmica da escola é mais ou menos o seguinte: você escreve o que é passado no quadro, você faz a prova e passa. Faz um trabalho, faz uma atividade,
pronto, você é um bom aluno se você fizer isso. Mas no final, para eles você é só um número, nada além disso. Não é importante se você vai se desenvolver, se você vai expandir habilidades. Não, nada disso é importante. Você só precisa passar. Falando em só passar, outra coisa que a escola incentiva muito, mesmo que indiretamente, é a mediocridade. Sim, essa palavrinha engraçada e até meio difícil de pronunciar, ela reina nas escolas. Onde, se você tirou um 7, tá bom, você passou. Onde, se você foi mediano, tudo bem, contanto que esteja acima da média, tá valendo. As coisas não funcionam assim. Nunca vou esquecer a entrega de uma prova de recuperação de matemática, onde eu escutei um menino falando que tinha tirado 9 na prova. E mesmo tendo ido mal em todas as atividades, trabalhos, avaliações, ele teria a mesma nota que eu, que fiz tudo. Se isso não é injusto, eu não sei mais o que é. A escola não nos dá nem incentivo para evoluir. Lembro de nesse dia me perguntar para que eu me esforçaria, sendo que eu poderia só estudar para uma única prova e ainda ter uma nota maior. Agora essa parte eu vou deixar um pouco mais sem roteiro, só para eu poder falar questões que a escola nos faz pensar sobre nós mesmos. Que a escola às vezes prega que uma prova ela mede nosso conhecimento. E isso não é verdade. Você pode estar num dia mal, pode não ter estudado aquilo, pode não ter aprendido, pode ter dificuldade naquela matéria, mas isso não te faz burro. Isso não te faz menos capacitado. E a escola às vezes passa essa impressão. Não, a escola não é o mundo todo. A gente pode ser muito maior que a escola. A escola é só um grãozinho de areia numa praia gigante. E se você não tá indo bem em alguma coisa, claro, você pode se esforçar, você pode ser melhor, você vai conseguir. Eu acredito que com esforço, com dedicação, com trabalho, você vai conseguir chegar. Mas se você tem dificuldade naquilo, não se veja como burro, como inútil, como alguém que não presta. Se você tá dando o seu melhor, pelo menos você tá fazendo sua parte. E uma hora você vai chegar. Sim, parece um baita papo de coach motivacional, mas é verdade. No final, é assim que as coisas funcionam mesmo. A escola também tem a questão do desinteresse, que eu tô falando isso mais para um público que realmente pensa sobre o motivo de estar lá, reflete sobre isso. Mas eu sei que muita gente só tá por tá. Assim como muitas outras pessoas querem aprender. Isso envolve tanto os professores quanto os alunos. Tem professores que estão realmente interessados em fazer uma dinâmica legal, em passar conhecimento, em ajudar a dar um futuro para os alunos, que realmente se importam com o futuro. Assim como tem professores que estão cagando se você aprendeu a matéria dele ou não, que ele vai sentar, vai falar meia dúzia de groselha e se você entendeu, beleza, não é problema dele. Isso vale para os alunos. Tem alunos que vão sentar, vão prestar atenção, vão dar o seu máximo para ir bem, para absorver o conhecimento. Assim como tem outros que vão lá só pela amizade, e é isso, beleza. A gente já sabe que tem esse tipo de pessoa. O que a escola acaba peneirando é a questão de esforço. Pessoas esforçadas costumam ter esse traço desde sempre. Então, se você é esforçada na escola, tem grande chance de você continuar assim. Então, mesmo que você não vá bem em uma prova, se você tem o seu esforço, batalhando duro sempre chega em algum lugar. Agora, se você só tá deixando a vida te levar, você vai ter que acordar muito rápido, porque senão o tempo de fazer a diferença, de mudar, de crescer, vai passar. Bom, depois de fazer todas essas críticas, eu vou falar algum dos pontos que eu gosto e que eu acho benéfico na escola. A escola é onde a gente aprende a lidar com as pessoas, sendo quase um treino para a nossa vida. Onde a gente tem que seguir ordens, respeitar os superiores e conviver com todo tipo de gente. Às vezes, nós aprendemos como lidar com os outros com falsidade, inimizade, traições. Quem nunca passou por isso na escola, né? Outros momentos nós aprendemos com boas pessoas, pessoas que vão ser uma boa influência, que vão ser inspirações, pessoas que você vai carregar a marca para sempre na nossa vida. Levar amizades, momentos bons. Então, a gente encontra boas pessoas na escola também. E antes de finalizar, eu só queria deixar bem claro que eu não estou dizendo que conhecimento não é importante, ou que devemos parar de estudar ou deixar de ir para a escola. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, eu vejo conhecimento como algo maravilhoso que abre os nossos olhos, e os estudos são extremamente fundamentais para o nosso futuro. O intuito desse vídeo não é dizer para você parar de estudar, e sim apontar problemas do sistema que obviamente não é perfeito, mas ele tem o seu valor. Além disso, a mensagem que eu queria deixar é para você ir além.
Não se limitar apenas à escola, porque você tem potencial para fazer mais. Você tem um potencial que provavelmente a escola não vai aproveitar. Então, gente, esse foi o vídeo. Ele foi mais um desabafo sobre uns pensamentos que eu tinha com relação à escola e que parecia que as outras pessoas não pensavam dessa forma, que as pessoas não conseguiam me entender ou só viam como uma louca que não queria estudar. É o primeiro vídeo desse canal e eu pretendo continuar lançando mais coisas. Talvez você, adolescente, possa se identificar. Então foi isso. Até a próxima!